Bola Não Para está no ar para você que acompanha no canal KTV através da Oi TV, canal 139, canal Vivo TV em São Paulo 631, tem Vivo TV também, canais 76, 554 e nossa TV, canal 53. YouTube do canal KTV. Siga lá, se inscreva, canal KTV Brasil. Instagram, @canal KTV. Tá conectado? Vai lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte pra você. Toda quinta aqui no canal que é inédita, uma entrevista a partir das 8h30 da noite. Conto sempre com a sua audiência. E hoje falando de futebol, de arbitragem, um assunto sempre muito palpitante, sempre muito polêmico, né? E é bom falar disso, até porque o público saber ainda mais, né? Sobre regras, sobre procedimentos, sobre a história da arbitragem, perfis de árbitros. Eu estou com um árbitro de destaque, né? Um ex-árbitro de destaque e que virou nosso colega também, comentarista, trabalhando na arbitragem também na TV, que é o Sálvio Spínola Fagundes Filho, que é muito conhecido, é o nosso convidado hoje do A Bola Não Para. Sálvio, prazer recebê-lo. Tudo bem, Sálvio? Prazer é meu, Fred. Satisfação estar aqui Legal, com você. Pô, muito obrigado. E falar pro pessoal lá, tem que dar um like aí, tem que assistir, porque o canal do Fred Júnior é muito legal, Fred. Porra, quantos jogos nós temos juntos, hein, Fred? Sálvio, bastante, hein? Pô, você me pegou em umas fogueiras. Nos auge, nas boas e nas ruins, né, Sálvio? Me pegava saindo lá com o microfone do Fred Júnior lá no microfone. E aí, Espírito, foi ou não foi? Vamos ver. Estão reclamando, Leão reclamando. Nossa, Leão, Luxemburgo reclamando, Filipão reclamando. Só os técnicos feras, né, só que gostavam de reclamar também, né? É, mas é o que você falou, né? A arbitragem faz parte do jogo, faz Sim. parte do futebol, sempre é bom a gente debater. Prazer estar aqui com você. Obrigado Poxa, pelo prazer convite. É meu. Eu que fico feliz. É muito bacana e a gente já tem que começar Pô, dando cartão, né, Fred? Aí, vou levar um cartão do Sálvio. Eu posso falar, levei um cartão amarelo do Sálvio. Só amarelo, Fred. Que FIFA, isso? árbitro FIFA, Sálvio Spínola, analista de arbitragem. Obrigado, Sálvio. Pra quem não curtir no like lá, cartão vermelho. Tem que curtir o like do Fred Júnior aí sim. Muito bem, obrigado. Isso que é, ó, tá trabalhando na TV, já sabe todo o esquema, ó. Tá aí, ó. Muito obrigado, só vou guardar com muito carinho e vou utilizar nas transmissões da Rádio Craque Neto, tenha certeza disso. Agora, quando tiver algum lance, ou até pro pessoal da equipe lá pisar na bola, já dou um amarelo, um vermelho lá. Mas você vai ser um rigoroso de usar muito cartão? Você acha que eu era muito rigoroso, usava muito cartão, Fred? Eu acho que nem tanto, Sálvio. Eu acho que você tentava mediar bastante o jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até aproveitando. Eu achava você nesse estilo. Acho que que o árbitro se utiliza muito o cartão também, chega no segundo tempo, o cara uma hora vai ter que expulsar, né? Isso é importante, né, Fred? Futebol é emoção. Futebol é um debate muito grande, ninguém gosta de perder e é uma atividade hoje econômica e empresarial. Estamos falando de SAF no Brasil, né? Estamos falando, além da emoção, esse futebol precisa disso. E a função do árbitro, realmente, ela tem que ser uma função de gerir os 22 que estão ali em campo, além dos que ficam fora, comissão técnica e jogadores. Agora, é lógico, o árbitro não pode fazer vista grossa Claro. por muita indisciplina. E o mais importante, Fred, você que é muito legal, muito bacana, você me pegou o início da carreira e o final da minha carreira também, né? Verdade. Então, o mais importante é a fase do árbitro. Qual é o momento que o árbitro está na carreira dele? Não tem como um árbitro jovem iniciando querer mediar e querer dialogar e querer conversar com os jogadores. Tem momento da fase do árbitro, eu passei por isso, que mesmo o árbitro, mesmo eu cometendo algum erro, né, em campo, eu tinha o respeito do jogador. Você conseguia fazer com que a autoridade do árbitro, você lidasse com os jogadores e com as feras ali no campo, com a forma de jogar água fria, apagar o incêndio, controlar o emocional e gerir. O mais fácil para o árbitro de futebol, Fred, Claro. e algumas vezes eu fiz isso, o mais fácil, tira o cartão e coloca o cartão vermelho. Pra fora. Para o árbitro é o mais fácil, mas para o jogo isso é o melhor? Nem sempre. Sim. Muitas vezes eu cometi o erro de ter tirado o cartão vermelho e ter colocado para fora. Era melhor ter gerido. E você sabe que em jogos da Copa Libertadores, os dirigentes de arbitragem na Libertadores, muita gente fala, por que na Libertadores apita de um jeito, no Brasileiro apita de outro? Os dirigentes de arbitragem da Libertadores falavam muito isso. Você tem 22 jogadores. Se você mostrou 10 cartões amarelos no jogo, significa que 10 jogadores não respeitam suas decisões. Não significa que você tem que mostrar 2 ou 1. Se merecer, tem que mostrar. Claro. Mas se o árbitro gasta muito cartão, é porque ele não está conseguindo ter autoridade no jogo. Sim. Lógico que precisa, às vezes, do cartão, mas é melhor o árbitro ter autoridade. Muitas vezes, eu passei por isso. Perdi o controle e tinha que gastar o cartão. Mas quantas vezes eu só olhava para o jogador e ele respeitava. Já sabia. Já sabia e ia mais leve.
Não é fácil você chegar nesse nível, o árbitro de futebol chegar nesse nível, mas o ideal é chegar nesse nível. Com certeza. E, Salvio, primeiro vamos retroceder ali. Ser árbitro, como que veio essa ideia? Porque muita gente fala que no futebol o goleiro é maluco, mas pra ser árbitro também o cara tem que ser... Normal não é, viu, Salvio? Porque você já chegar para ser... Porque o primeiro cara, o cara entra lá, o cara já toma um xingo, né? O árbitro sempre questionado, os caras, aí esse árbitro, os caras já chiam em escala, os caras, né, hoje tá muito mais ainda com as câmeras, com várias, a gente vai falar sobre isso, mas ser árbitro, Salvo, o que que veio para você ser árbitro? Por que que você quis ser árbitro de futebol? Não sou jogador frustrado, não. Muita gente fala que árbitro de futebol é o jogador frustrado. Como jornalista esportivo, isso eu posso falar. É um jogador frustrado, muitos, eu sou um exemplo. O cara queria ser jogador de futebol, não conseguiu, não chegou na carreira, era perna de pau. Falou, para eu fazer parte da brincadeira ali, eu vou fazer o curso de árbitro. Não, o meu caso foi bem interessante, Fred. Eu organizava os campeonatos na universidade, né? Sim. Lá na faculdade, organizando os campeonatos e não tinha muita grana, porque estudante não pagava, tinha que pagar. O diretor do bolso, às vezes. O diretor acadêmico não tinha. E ó, eu e Veraldo Marques, que hoje está no Sport, a gente reabriu o diretório acadêmico da FIAM. Era fechado, nossa, era um trabalho isso aí. Eu, com meus amigos lá, que não é do jornalismo esportivo, reabrimos mesmo o diretório acadêmico, que era sensacional, aí ficou parado, e aí reativamos e começamos o quê? Vamos fazer jogo de futebol, atividade esportiva. E o campeonato eu era o organizador, era o responsável de esportes do campeonato, contratávamos os árbitros da liga, né? Tinha que contratar os árbitros, porque não tinha muita grana para pagar, as taxas que pagava cada classe que se inscrevia, né? E o que acontecia? Como eu organizava o campeonato, muitas vezes os times estavam lá e os árbitros não chegavam para apitar. E aí, deixa comigo, eu vou lá e resolvo. Pegava o apito e ia apitando, né? Alguns jogos, e depois tinha vezes que... Já futebol de campo, você apitava? Campo, futebol de campo. Eu sempre brinquei com futebol, joguei futsal, joguei o... Era bom ou era mais ou menos, Salve? Ah, mais ou mediano. Mas se fosse bom, não tinha cidade de futebol, não estava aqui dando entrevista como árbitro de futebol. Mas assim, sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei futebol, tanto o antigo futebol de salão, depois o futsal e futebol de campo. Sempre gostei de jogar futebol de campo, nos gramados, em ruas, na época, né? Jogava muito na escola, no colégio, na faculdade também. Jogava, mas aí organizando o campeonato e os árbitros não indo, aí eu fui apitando. E aí o pessoal da faculdade fala, pô, Sal, você apita bem, pô, Sal, você... E teve jogo que os árbitros chegaram para apitar o jogo e os times, os jogadores, os universitários, não quiseram que os árbitros apitavam. Não, isso aí apita mal pra caramba, não deixa... Prefiro você, Sal, vai você apitar. E aí, por isso eu fui criando gosto e indicar, vai fazer o curso. Aí eu fui lá na antiga Brigadeiro Luiz Antônio. Onde era a sede da Federação Paulista de Futebol. Sede da Federação Paulista de Futebol, em 1990, e fui fazer o curso de árbitro de futebol e tenho muito orgulho da minha carreira. Carreira que cresceu, mas não sou louco e nem jogador frustrado. Foi gostar do futebol, gostar do esporte e organizar campeonato. E você já sabia das regras, Sal? Porque para você começar a apitar, você tinha noção, algumas coisas você foi... pegando, você já era sempre ligado às regras? Você jogou uma casca de banana aí. Tomara que ninguém esteja assistindo da época lá da faculdade. Apitava o jogo sem saber nem que o futebol tinha 17 regras, Fred. Primeira vez que eu tô falando isso. Sabia que se a bola entrasse ali era gol, se pegasse a bola com a mão na área era pênalti. Saiu, tiro de meta lateral. Eu nem sabia quantas regras tinha o futebol e eu apitava, Fred. Mas aí não. Foi lá pra Brigadeiro Luiz Antônio e descobriu que tinha 17. 17 regras e fui fazer o curso, exatamente. Agora você me pegou. E o começo, Sal? Porque a gente sabe que o árbitro no começo é o que tem escala. O que você lembra desse início aí? Porque com certeza não eram jogos tão fáceis assim. 2023, 2020, esse momento aqui do futebol e da sociedade é bem diferente, né? Mas para nós retroagirmos lá em 1990, no início da década de 90, quer dizer que a dificuldade era muito maior, de todos os sentidos, né? Logística, para você chegar nos estádios, para você apitar, a carreira também, você não tinha tantas oportunidades assim na carreira, por mais que era uma fase já de renovação, a época que os campeonatos estaduais eram muito mais fortes, você não tinha um campeonato nacional forte. O torcedor queria ser campeão estadual. Campeão nacional o cara queria, mas o destaque mesmo, o campeonato estadual que tinha um destaque muito grande, né, Sal? E aí está o grande problema da arbitragem hoje no futebol brasileiro. Eu, para ser árbitro de futebol, eu fui fazer o curso na Federação Paulista. Fui árbitro da Federação Paulista. Você tinha campeonatos estaduais que duravam 8, 9 meses. E o campeonato nacional durava 3 meses, era um mata-mata rápido. Não era tão
importante. Sim. Depois de 2000, da Copa João Avelange, ou 2003, com o Estatuto do Torcedor, que começou o campeonato de pontos corridos, o brasileiro começou a ser mais importante que o estadual. Né? Sim, verdade. Porque ele passou a ser longo. Isso. Inicialmente com 24 clubes e esse padrão aí com 38 rodadas. Né? Com 20 clubes e 38 rodadas, um campeonato longo e mais importante. Sim. Só que mesmo até hoje, Fred, o árbitro é formado pela federação. O patrão do árbitro ainda é a federação estadual e não a CBF, que tem um campeonato muito mais importante do que naquela época. E aí, objetivamente na sua pergunta, muita dificuldade mesmo, apitar júniores, apitar preliminar, apitar, antigamente no campeonato na Federação Paulista você tinha Série A1, Série A2, Série A3, você pegou Sim. B1A, B1B, B2B, para chegar no profissional. Eu comecei fazendo jogos com o Everaldo Marques também, B1, tinha os Palestra São Bernardo e o São Bernardo, lá no 1º de maio. E o Palestra São Bernardo tinha um Paulo Leme, que era um centroavante, jogou no Santos. Ele era técnico do Palestra e jogava, ele se escalava no time. B1B, então eu peguei essa parte aí, que era a 5ª divisão do futebol paulista, mas tinha significado por letras e números. Só não gosta de falar isso porque a federação achava que Série A era a primeira e Série B era a segunda, Exatamente. né? Mas você falou bem, tinha 6ª e 7ª. Eram 7 divisões. Para chegar na primeira divisão, um clube, no mínimo precisava de 7 anos, né? Então, e apitar um jogo da B2B ou Série B1A, igual você falou, era uma vitória. Tem muitos árbitros que fizeram o curso comigo que só apitaram a Série B do Campeonato Paulista. E acham que tem uma carreira bacana, gostam da carreira, né? Então, realmente, aquela época era muito mais difícil do que hoje as oportunidades. Quando se falava na época, pô, saiu de Camburão, você teve algum aperto assim, salvo início, assim, porque depois Série A fica, né, tudo televisionado, mas nessas épocas não tem televisão, você teve algum aperto de ter que sair escondido, alguma coisa assim? Várias vezes, saía com o carro da Camburão, o Camburão ia na rodovia, deixava lá o carro da Federação Paulista que ia pegar, jogo em Ribeirão Preto, tem um jogo em Ribeirão Preto, Comercial e Matonense. E era Série A2, hein? Série A2, Comercial e Matonense. Você lembra da Matonense, quando surgiu, né? Aí esse jogo, o camburão da polícia parou lá, o motorista já tinha ido embora na hora que ele viu a confusão. Aí entramos em contato e a polícia falou assim, ó, lá na Anhanguera, lá na polícia, vai para lá que lá a gente deixa ele para sair daí. Mas faz parte, assim, tanto em jogos da 2ª divisão, tanto em jogos da 1ª divisão, realmente o momento de sair de campo com muita dificuldade. Tive jogo de seleção, jogo de eliminatória da Copa do Mundo, que eu tive que sair escoltado com a polícia e levado. E vale destacar, Fred, nem sempre sair de Camburão é porque o árbitro cometeu erro. Sim, não, é verdade. Não, muito mais pela revolta. Porque às vezes queria um pênalti, não foi dado, e que não foi pênalti, um exemplo. Mas aí, o time perdeu. E ele deixou de ir para uma Copa no árbitro. Por exemplo, deixou de ir para uma Copa do Mundo, um jogo que eu fui, última rodada de Copa do Mundo. Isso aí foi grave. Para sair, o time foi eliminado com um pênalti no último minuto, uma grande decisão. Mas sabe o que diz o jargão da arbitragem? Quem nunca saiu de Camburão nunca foi batizado. Nem chega na 1ª divisão. Tem que sair de Camburão. Muito legal. Estamos conversando com o Salvo Espínola Fagundes Filho, ex-árbitro, hoje comentarista de arbitragem, e está contando um pouquinho da sua história, e é sempre legal aqui no A Bola Não Para, e passa rápido. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o capricho, o sorvete capricho não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete capricho. E a dica é restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal KTV, Oi TV, canal 139, Vivo TV aqui em São Paulo, 631, tem Vivo TV também, canais 76, 554 e a nossa TV, canal 53. Está lá no Instagram, siga lá, @canal KTV. No YouTube, canal KTV Brasil, está conectado. Siga também o canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. No A Bola Não Para, com muito prazer recebendo o Salvo Espínola Fagundes Filho,
foi árbitro de grandes jogos, decisões, está contando a sua passagem, a sua trajetória na arbitragem brasileira e também sul-americana, internacional. Grande Sálvio está aqui com a gente no programa. Sálvio, que você pode colocar, foi a sua carreira, foi o que você esperava? Você acha que foi até mais do que você esperava? Por toda a repercussão, porque você, para ser convidado para ser um comentarista esportivo de arbitragem, também vai muito do que você fez durante a sua carreira. Óbvio, você sempre falou bem nas entrevistas, quando a gente te entrevistava, você sempre se... Depende, né, Fred? Que tinha vezes não, que era, tinha os apertos tinha vezes ali, que era mas... muita confusão, que era perto, você vinha me entrevistar, eu saía correndo, não dava entrevista não, né, E Fred? era legal, assim, eu vou falar uma coisa. Antes, o árbitro tinha mais personalidade que os de hoje. Eu também não sei se é um pouco de receio, mas antigamente, está falando de alguns nomes, você citou o Godoy, Paulo César de Oliveira, que hoje segue na TV Globo, você... A gente tinha várias referências na arbitragem. Hoje a gente tem menos referências, né, assim, de nomes, de importância, de caras de personalidade, de caras que falavam com a imprensa, não se furtavam em dar entrevista quando necessário. A gente sabia que a federação às vezes podava, queria que vocês não falassem. Mas não tá, isso também não mudou também, Sálvio? Mudou muito, Fred. Assim, não é porque eu estou aqui com você não, né, mas eu sempre gostei de atender principalmente os profissionais da rádio, né? Sim. Profissional de rádio no interior de São Paulo, você chegava no estádio, estava com a jornada aberta há 2 horas, aí Pô, você já ia chega... 3, 4 horas antes do jogo, né? então, quando a gente chegava no estádio, então, principalmente no interior, no ABC, Sim. quando você chegava, eu lembro do antigo Parque Antártico, Palestra Itália, né? Quantas vezes eu fiquei perto do estacionamento esperando o árbitro chegar? Quantas vezes eu lembro de o carro, a federação estacionava o carro, eu chegava, e aí você era um dos primeiros que estavam ali, e muitas vezes sozinho, só tinha você. Sim. Porque a dificuldade para o árbitro são muitos profissionais, você tem que atender todos, Claro. né? E aí você perde a concentração e o tempo de preparação para o jogo. Claro. Mas atender a imprensa é super necessário, tanto antes quanto pós-jogo. Não estou falando hoje porque eu estou em comunicação, não. Isso é transparência, isso é encurtar a distância. É lógico que eu não posso dar uma opinião para você, o árbitro que está na ativa, não, de um árbitro que está na ativa. Sim. Sempre você escutou esse argumento, a FIFA proíbe e não permite que o árbitro não dê entrevista. Mentira, a FIFA nunca proibiu um árbitro de dar entrevista. A FIFA não permite que o árbitro da Copa do Mundo dê entrevista, porque ela tem a coletiva de imprensa com a comissão de arbitragem. Sim. A cada dia, a cada 2 dias tem coletiva de imprensa. Então ela não vai permitir que o árbitro fique ali dando entrevista. Mas as entidades têm autonomia e tem situações que uma simples entrevista do árbitro depois do jogo resolve o problema. Verdade. Encurta a distância daquela polêmica semanal. Inúmeras vezes eu passei por isso e eu falava, eu tenho situações que eu cheguei a telefonar para o veículo de imprensa e entrar ao vivo em programa de televisão, porque o dirigente estava lá fazendo acusações que eu achava indevidas. E os meus dirigentes de arbitragem me reprimiram e não me escalaram depois. Mas eu achei melhor assim. Preferi perder a escala e ser transparente com o público, com o torcedor, do que ficar sem falar, Fred. E de bastidores mesmo, a gente diversas vezes já conversou com dirigentes de arbitragem, né, responsáveis pela arbitragem. Poxa, é importante falar depois do jogo, não precisa ser sempre, mas, poxa, tem alguns lances que você sabe que está gerando. A pessoa está ligado, está vendo as transmissões, hoje está tudo conectado. Então você sabe que um jogo ou outro é necessário, até para explicar para o público. Ô, Fred, e é o seguinte, é melhor você sair do campo da desconfiança do árbitro e ir para o campo técnico. Tá. Qual é o grande problema quando não dá entrevista? Se você não justifica e não fala o árbitro, o mundo do futebol desconfia da entidade de arbitragem, da instituição arbitragem. Então, assim, a favor da instituição arbitragem, é melhor dar entrevista e assumir. Teve erro, o time foi prejudicado, mas não vai afetar a credibilidade da pessoa da instituição arbitragem. Por isso que eu acho que os dirigentes pecam em não permitir. E até sobre essa lisura da arbitragem, o quanto o caso Edilson Pereira de Carvalho atrapalhou vocês, Salve, no sentido assim, poxa, agora a gente tem que, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. 2005, naquele sábado que a revista Veja sai, eu estou em Curitiba apitando Curitiba e Botafogo. Não foi fácil. 2 dias depois sai veículos dizendo mais árbitros envolvidos. A Polícia Federal está investigando, nominando até alguns possíveis investigados. Sim. Meu nome estava lá nessa lista e eu fui convocado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Mas que bom, todos nós que estávamos fomos lá, apresentamos, quebrei sigilo telefônico espontaneamente, quebrei sigilo fiscal
espontaneamente lá para o delegado da Polícia Federal, para o Torgens Queiroz, para o doutor Porto, que era do Ministério Público, que estava acompanhando. Não precisei soltar nota, não precisei fugir, não precisei me esconder, porque eu não tinha nenhum envolvimento, nem eu, nem os demais árbitros que foram citados, né? Porque nós fomos dar cursos em Piracicaba, onde era o núcleo do problema. Exatamente. E o fato de ter dado curso para os árbitros amadores, entenderam que a gente estava um pouco envolvido. Mas não, nós simplesmente fomos dar palestra para desenvolvimento. Só que nós estamos em 2023 Sim. e o problema está pior do que 2005. Fred, com todo respeito a vocês da imprensa, posso chamar assim? Com todo respeito ao André Rizek, a revista Veja, que fez a matéria lá em 2005, nunca houve máfia do apito. Nunca houve máfia do apito. Foi ele única e exclusivamente algo individual. 2 árbitros envolvidos. Sempre teve máfia dos apostadores. Nós estamos em 2023 e ainda tem a máfia dos apostadores. 2 árbitros que foram assediados, comprovados Sim. pelos apostadores. Sim. Agora, jornalisticamente falando, máfia do apito e um árbitro FIFA dá manchete. E aí eu vou te falar, um dos motivos de convencimento para implantar o VAR no futebol mundial, na discussão se aprovava ou não, a manipulação esteve em jogo e foi um fator que convenceu a também colocar o VAR. Não foi só por causa disso. Sim. Pelo assédio a árbitros e não deixar a decisão só de um, a International Board lá em 2016 falou, é uma justificativa plausível também. Foi um dos motivos para implantar o VAR. E você acha, Salvio, assim, a gente está vendo cada vez mais os números crescentes e chegando em Série A de manipulação de resultados. Não chega mais no árbitro. Agora, o que aconteceu, que foi algo individual, colocando para 2 árbitros, mas você acha que não mais chega a árbitro, ou você acha que ainda corre o risco? Tamanho é as garras do pessoal de manipulação de resultados. Chega a árbitro. Tem muito árbitro assediado, tem muito árbitro procurado. Na Copa da Rússia, em 2018, a FIFA cortou um árbitro que, quando ele ia viajar para a Rússia, porque identificou que ele tinha sido contatado por apostadores. Um árbitro africano, 2 dias antes dele viajar para a Rússia, a FIFA cortou ele e eliminou. Teve o Byron equatoriano, não teve também? Esse foi mais para trás, lá na 2002. Copa Coreia-Japão. Sim. Mas agora em 2018, prévio à Copa da Rússia, identificado o que precisa. As entidades precisam colocar um monitoramento constante. E treinar, orientar, preparar. Mas o assédio a árbitro é muito grande, Fred. E aproveitando, Salve, VAR, vamos falar um pouquinho do VAR. Porque o nosso VAR é tão diferente. O nosso VAR, eu falo sul-americano, não é só o brasileiro. Qual que é a grande dificuldade, Salve? Minha opinião, Salve, isso é de alguém de fora. Lembra quando tinha aqueles árbitros que ficavam lá atrás? Que a gente ficava... Atrás do gol, adicional. Adicional. O cara não era escalado, aí o cara colocaram no adicional. E a gente atrás do gol, a gente tem a sensibilidade também, Salve. Muita. E tinha uns caras que estavam lá, que estavam pé da vida, que não estavam apitando no campo e estavam lá de adicional. Então a gente via vários erros, e tanto é que o adicional foi abolido, do cara que tinha que estar atento, o cara não estava, porque o cara não estava concentrado para o jogo. Porque ele queria estar lá no campo e ele não estava. Ele era um coadjuvante onde ele queria ser um ator principal. E ali não deu muito certo. O VAR tem isso também, o cara que vai... Tudo bem, agora estão se treinando o cara para o VAR. Mas o cara que vai para o VAR, o cara não fica, putz, eu queria estar lá no campo, eu não queria estar aqui no vídeo aqui. E aí o cara está querendo ser o árbitro, ao invés de ajudar aquele que está no campo. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Se fosse um cara só treinado como agora estão treinando, árbitros só para ser VAR, aí vai diminuir esses casos de VAR tão longo, de ingerência tão grande do VAR na partida, Saulo? Você foi legal, você foi a fundo agora, Fred. Eu, quando comecei a apitar, era um pouco de plano de carreira. O Sim. cara começava como 4º árbitro, depois como bandeirinha e depois apitava jogos. Sim. Você tem árbitros renomados do passado, né? Que você fala, eu vi esse cara bandeirando o jogo. Eu tive a oportunidade de bandeirar Libertadores da América, pra você ter noção, porque antigamente colocava até um árbitro para bandeirar. E aí quando eu cheguei, eu novo, fui apitar jogos com bandeirinhas mais antigas. Ele olhava, eu passei a situação seguinte, que o bandeirinha chegou no vestiário e falou assim, é você que vai apitar o jogo? Que ano você se formou? Eu falei, formei em 90. Aí o cara chegava e falou, eu tenho 15 anos de formado, eu nunca apitei um jogo. E foi embora. Nossa. Foi embora. Passei por isso, e isso é um ponto. O bandeirinha, a FIFA resolveu, lá em 96, 95, quando ela criou a especificidade, o árbitro assistente. Quem é assistente vai ser assistente, quem é árbitro vai ser árbitro. Então a FIFA já resolveu, você quer ser árbitro assistente, vai fazer o curso para árbitro assistente. Você vai ser árbitro, vai fazer o curso para árbitro. E aí está um ponto-chave. O início do VAR era um pouco no campo,
no VAR. No campo, no VAR. Aí tem o protagonismo. Agora a FIFA também resolveu. A especificidade. Quem é VAR vai ser VAR. Sim. Já está sendo assim. E aí é resolver mais um problema crônico, como você bem identificou. Isso tem que ser resolvido desta forma. Só vai trabalhar como VAR e o cara vai falar, eu tenho habilidade com tecnologia, eu tenho habilidade com imagem, eu conheço bem a regra, então você vai ficar na cabine. Esquece, você não vai mais trabalhar no campo. Então, claro. Isso é bom. Sim. Essa foi mais uma decisão, como a que eu passei lá quando a FIFA definiu bandeirinha. Que você pegou muito bandeirinha. Peguei, que foi querendo derrubar o árbitro. Né? Opa. Vamos falar assim do famoso Palmeiras e Corinthians. E Corinthians, Zé Aparecido Oliveira pitando. Godoy com João Paulo Araújo e Godoy de auxiliares. 2 árbitros. Sim. Não eram bandeiras específicos. Bandeira específico é melhor. Requer especificidade. E VAR também. E por que tão diferente, Salvo? Porque aqui no Brasil ainda não... Porque a tecnologia veio para ajudar. Eu sou favorável, por exemplo. Eu defendo o VAR. Gostei. Eu defendo. Uhum. Veio para ajudar. Fred, vou bater o martelo rápido. Também indiscutível que a tecnologia é obrigatória no futebol. Sim. O árbitro sozinho, e eu vivi isso sozinho ali no campo durante 100 anos no futebol, falido. Não dá mais para um ser humano sozinho decidir na velocidade do futebol. Claro. E aí você viu, a FIFA fez a experiência com 2 árbitros, eu apitei jogos com 2 árbitros, você estava lá acompanhando também, acompanhou. Sim. Só que 2 árbitros não anulou, todo mundo criou expectativa. Sim. Vai acabar com todos os problemas do futebol da arbitragem. Não vai. O VAR também não vai. Mas reduziu. Boa. O VAR também não vai acabar. E eu como você, sou totalmente favorável e apoio a tecnologia. O VAR é necessário. É muito bom para o futebol. Sim. Agora, o protocolo precisa fazer o ajuste. A forma de intervenção. Qual é o protocolo? Qual é a intervenção? E todo mundo do futebol precisa entender que o VAR não vai resolver todos os problemas da arbitragem. O VAR vai reduzir. Teremos menos erros com o VAR. E por isso só já é bom. Com certeza. A gente está chegando na parte final e passa muito rápido. E o papo com o Salvo sempre é muito bom. Você estava até outro dia na TV Globo, Central da Copa, acabaram com a Central da Copa. Eu fui contrário, assim. Claro, eu não pago, não sou eu que assino o cheque da Globo, não sou eu que pago nada. Mas eu achava importante, acho que falta informação. Quanto mais informação, mais você tem uma opinião mais próxima do que aconteceu, da realidade. Né? Você não fica subjugando com a teoria da conspiração. E aí a Globo resolveu terminar com o Central da Copa. Quanto você acha que pesa, assim, no quesito informação só? Você não acha que as pessoas aprendendo um pouco mais de regras com a participação nos jogos? Ou você acha que, poxa, não posso ficar falando mal do meu... Pô, o cara tá lá, eu vou criticar, o cara não vai gostar. Porque foi uma das alegações, é que às vezes o corporativismo que acabou derrubando o Central da Copa, porque eu não concordo, não, mas... Eu não tenho alegação, acho que nada que justifica no que alegou, né? Eu apitei 893 jogos profissionais. Eu falo para você, Fred, você como um bom jornalista, talvez apitaria 500 jogos. Porque tem jogo que não precisa da exigência do árbitro, da grande tomada de decisão. Ele passa desapercebido. E o clube resolve. Tem time que resolve no placar, vai lá e faz 3-0. Brasil e Alemanha naquele 8 de julho de 2014, precisa falar de arbitragem? Ninguém lembra. Se perguntar quem foi o árbitro, ninguém sabe. Ninguém vai falar de arbitragem, não é pauta a arbitragem. Sim. Você tem muito jogo de futebol que não é pauta. Sim. Mas se você pegar o jogo da Copa Libertadores do Corinthians, teve várias pautas de arbitragem que precisava de especificidade. Pode recuar a bola de cabeça para o goleiro pegar a bola com a mão ou não pode? Foi. É isso. O importante é ser o pontual. O que é o pontual? No diferencial, naquilo que ocorreu inédito, naquilo que é novo, para esclarecer para o público. Né? Eu fui fazer rádio e TV exatamente para entender isso. O que é pauta? O que é esclarecimento? Eu sou favorável, não estou defendendo o meu peixe. Estou pensando no telespectador, no público. Ando pela rua. As pessoas pela rua, todo mundo fala. Vou na padaria segunda-feira de manhã, a padaria para. Todo mundo quer perguntar de um lance, quer esclarecer qual a sua opinião, como que diz a regra, como que diz. E aí você, como um comunicador nato, sabe o quanto que é importante esclarecer para o público quando acontece um lance. E, lógico, que sem ser... Porque é interessante, como pode ser corporativista? Os árbitros não gostam do comentarista de arbitragem porque acham que o comentarista de arbitragem bate muito. E depois vai falar que o árbitro é corporativista porque apoia. É o seguinte, no jogo de futebol... Muitas vezes você tem 6, 7 decisões que o comentarista tem que entrar. Só que a maioria das vezes o árbitro acertou. Sim. Não é porque o árbitro acertou que eu sou obrigado a criticar.
Independente se foi arbitragem ruim ou boa, mas o árbitro acertou e eu vou dar opinião. O árbitro acertou. Isso não é ser corporativista, é ir à luz da regra e mostrar o que diz a regra. A grande maioria das decisões, Fred, o árbitro acerta. Tem erro capital. Aí tem que falar, o árbitro errou. Salve, poxa, prazer revê-lo. Bom sempre falar com você. Boa sorte, sucesso nas novas empreitadas. Aí, quem quiser, rede social você tem, Salve? Quem quiser Salve acompanhar? Espínola, @Salve Espínola. Então, beleza. Prazer revê-lo. Um abração, viu, Salve? Satisfação minha, Fred. Um abraço a você, um abraço a todos que têm acompanhado. Muito obrigado. Salve Espínola Fagundes Filho, foi o nosso convidado do A Bola Não Para, que volta semana que vem. Sempre convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!